Cheguei aqui no meu lugar para fazer a reflexão. Tenho que ficar bem aqui, que possa aparecer aqui a pomba do Espírito Santo, também Maria, a nossa mãezinha. E dizer para vocês que é uma alegria poder estar celebrando a Ascensão, junto com vocês que estão participando aí na transmissão e junto com as irmãs aqui na casa delas, na capela aqui da Sagrado Coração de Jesus. A solenidade da Ascensão, como diz a oração da coleta, diz assim que a Ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Por quê? Porque nós estamos quase terminando o tempo pascal, aquele tempo que já iniciou lá, primeiro a quaresma, preparação, depois vivemos o ápice da vida cristã durante o ano, que é a Semana Santa, Domingo de Ramos, depois o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é esse tempo de gozo, de alegria, de vitória, de comemorar pela ressurreição de Cristo. E está chegando ao fim esse processo todo, esse ciclo onde Jesus, nós comemoramos a vitória porque ele de fato cumpre aquilo que ele prometeu. Ele vai ao céu, mas deixa para nós o Paráclito. E de novo hoje, na leitura, ele fala disso. Que ele deixa, eu me vou, mas vocês não ficarão sós. Porque isso era o medo dos apóstolos. Inclusive eu disse isso no domingo retrasado, aqui na missa, disse no domingo passado, as leituras durante a semana também falam disso, desse medo. E Jesus, durante a última ceia, ele fala tudo aquilo que ele deixará para os apóstolos, o consolo. E repito o que eu disse semana passada, é um consolo de Deus, não é um consolo que o mundo dá. Porque o consolo que o mundo dá, ele é passageiro, ele acaba. Então, dentro da Ascensão, existe um contraste da primeira leitura com o Evangelho. As duas leituras falam da Ascensão. A primeira leitura, o Atos dos Apóstolos, claramente, Jesus sendo levado ao céu. No Evangelho, a última parte, a conclusão do Evangelho de Mateus. E também Jesus deixa a última missão para os apóstolos e também para nós, que a gente vai já falar disso. Hoje o bichinho do ran me pegou aqui. Então, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que é o início do livro dos Atos dos Apóstolos, então Lucas nos diz que antes da Ascensão, antes dessa solenidade que nós celebramos hoje, Jesus, ele prova a todos, ele mostra as provas de que Jesus se manifestou na sua ressurreição. Durante 40 dias ele se manifestou. Naqueles episódios que nós já conhecemos. Emaús, no lago quando eles estavam pescando, quando apareceu a Tomé, tudo isso é pós-ressurreição. É Jesus glorificado que aparece a eles. Então ele provou que ele já havia ressuscitado. Tudo isso ele diz hoje ali no discurso que ele faz aos discípulos, antes da sua ascensão. E aí os discípulos ainda continuam com o coração fechado, continuam ainda assim, com o coração endurecido, e perguntam para ele: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? E Jesus diz: isso não pertence a nós sabermos, a vocês saberem, pertence somente ao Pai. O Pai é quem sabe quando será restaurado o reino. Quanto a vós, eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, que eles ainda não entendiam, que nós vamos comemorar na próxima semana. Estamos na novena do Pentecostes. Então descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas, diz Jesus. Testemunhas. Uma testemunha, muitas vezes ela tem que dar provas daquilo que ela viu. Tem que dar razão daquilo que ela viveu. Então isso que é uma testemunha. E aí Jesus compromete os apóstolos nisso antes de subir aos céus. E aí ele foi levado ao céu. Nós não podemos imaginar assim, algo espetacular, que lindo, porque é uma página teológica da história da salvação.
Jesus foi levado ao céu? Óbvio, claro que sim. Mas às vezes nós imaginamos de uma forma espetacular, mágica, e não é bem assim. Jesus voltou para o seio do Pai, de onde nunca tinha saído. Parece até uma contradição. Mas se Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, ele nunca saiu do seio do Pai. Mas ele veio, se encarnou, e nós conhecemos a história, e agora sim volta para o Pai. E diz para os discípulos: eu vou, mas não vos deixarei sós. Ou seja, ele volta para o Pai de onde saiu, e ele é elevado da terra, de onde ele nunca deixará de estar presente, através do Espírito Santo. A nossa fé é linda, a nossa igreja é maravilhosa por isso. Então, quando Jesus é elevado ao céu, uma nuvem o encobre. Quando aparece a nuvem na Sagrada Escritura, significa o quê? A nuvem é o quê? É a presença de Deus. Comprova a presença de Deus. Outras passagens que eu poderia citar aqui agora também comprovam. No batismo, na transfiguração, comprova a presença de Deus ali. A nuvem significa isso. E depois eles ficaram como? Maravilhados. Olhando para o céu. E aparecem 2 homens de branco, que são os mesmos lá da ressurreição, que aparecem para Maria Madalena. Homens de Jerusalém, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado ao céu voltará. Como? Através da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Eu disse isso semana passada. Estamos vivendo no tempo do Espírito Santo, na história da salvação. Vivemos o tempo de Deus Pai, da criação do mundo até a encarnação. Vivemos o tempo de Deus Filho, da encarnação até Pentecostes, e estamos vivendo hoje de Pentecostes até os nossos dias o tempo do Espírito Santo. Então, por que vocês ficam olhando para o alto aí? Jesus voltará. E aí quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, que é outra maneira de falar da ascensão, não tão claramente como os Atos dos Apóstolos, é Jesus no final do Evangelho, suas últimas palavras, reunido no monte com os apóstolos, com os 11. Atenção, esses 11 com os quais Jesus está reunido, que nós já sabemos quais são, aí já não está Judas, representam o quê? A igreja, ou seja, nós. Reunido aí com os 11 no monte. O monte significa o que na palavra? O lugar do encontro com Deus. Se tinha essa concepção, onde mais alto, mais perto de Deus. Jesus subia sempre para orar no monte. Então, eles estão reunidos com Jesus, o lugar do encontro com Deus, da oração. Se prostraram diante dele, e a palavra diz, o Evangelho de Mateus, ainda assim alguns duvidaram. Por isso que esses 11 representam a igreja, porque ainda hoje alguns duvidam. Alguns duvidam de muitas coisas. E isso é triste. Mas cada um sabe da sua consciência. Hoje em dia estão acreditando em tantas outras coisas, mas duvidam de uma palavra que diz o Papa, de uma palavra que diz o padre, se duvida de uma ação que o bispo faz, mas em outras pessoas se crê cegamente. Tudo que o outro fala, eu acredito. Quando o Papa me fala, quando o padre me fala, em nome de Deus, eu coloco alguma dúvida. Será que é verdade? Ainda assim, alguns duvidavam. Lá no monte, no Evangelho de Mateus, e hoje na igreja, ainda duvidam da presença de Deus, da graça de Deus, da manifestação da igreja dentro desse contexto, etc. E aí Jesus disse a eles, mesmo com aqueles que duvidavam, ele disse: ide por todo o mundo, fazei meus discípulos a todos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixa a missão. É a última palavra de Jesus a eles, como na ascensão ele subiu aos céus, no Evangelho de Mateus também, é a última palavra. Ele deixa essa missão para os apóstolos e para toda a igreja. Para quem? Para você, para mim também. Ide por todo o mundo, fazei meus discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a observar tudo aquilo que eu ordenei. Ou seja, não é só batizar, é ensinar a observar tudo aquilo que eu ordenei, tudo aquilo que Jesus deixou, que a gente pode resumir em uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a si mesmo. Será que eu estou cumprindo com esse mandamento? Talvez a pandemia está me deixando um pouco louco. Está me fazendo com que eu desvie um pouquinho desse mandamento. E não tem desculpa. Estou em casa, estou no... Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro lugar a Deus, o resto vem depois. E tudo isso que eu faço uma reflexão da ascensão, da missão que Jesus deixa para a igreja, que é para mim, para você, essa missão que ele deixa. Tudo isso que Jesus nos diz, nós encontramos um alento em Paulo, quando na segunda leitura de hoje, da carta aos Efésios, diz assim: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê um espírito de sabedoria, vos abra o coração. A segunda leitura diz outras coisas, mas vamos ficar com essas duas frases. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê a cada um de nós o espírito de sabedoria e um coração aberto. Abra o nosso coração. Para quê? Para entender tudo o que está acontecendo. Para entender a ascensão, o que significa a ascensão na nossa vida, que é a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o encardido, a vitória de nós crermos na ressurreição e não nas nossas próprias forças, a vitória de crermos na providência de Deus e não na previdência humana, etc. Tem uma lista aí pela frente. Então, que Deus nos dê e nós estejamos com o coração aberto para receber esse espírito de sabedoria, para viver esse tempo de pandemia também. Tantas opiniões, tanta gente falando, porque as redes sociais é um fórum, todo mundo pode falar à vontade. E isso é bonito por um lado, mas tanta gente, que a gente de igreja, de missa, de fé, está sem se dar conta, se desviando da verdadeira fé e da igreja. Está se desviando por crer em tantas ideologias, em tantas promessas, em tantas coisas que falam. Estamos nos desviando daquilo que Deus quer de nós, do primeiro mandamento. Diz lá em Provérbios e também diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus. Tome posse do que diz Paulo na segunda leitura, para que essa ascensão possa ser de fato vitória na sua vida. Que Deus nos dê um espírito de sabedoria e abra o nosso coração. Amém. Amém.